E aí, pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E a gente vai mudar o tema um pouquinho, porque a gente vai falar sobre direito processual civil. Ou como a gente gosta de chamar, né? O backstage da justiça. O que é interessante é que vai ser uma série de episódios que a gente vai tratar de um tema fundamental para qualquer estudante ou profissional de direito, que são as fases do processo civil. Entender como o processo se desenvolve do início até a sentença é essencial. Não só para quem vai advogar, vai que você vai querer prestar um concurso. Ou simplesmente quer compreender como o nosso sistema jurídico funciona totalmente aí na prática. Mas antes de mergulhar nas fases, a gente vai dar um passinho para trás para responder o que é processo civil, afinal, né? Explicando aqui de forma simples e bem direta, o processo civil é o instrumento jurídico usado para resolver conflitos de interesse entre particulares, ou seja, entre pessoas físicas ou jurídicas. Quando esses conflitos vão envolver direitos de natureza civil, como contrato, família, sucessões, posse, propriedade e por aí vai. Ele é regido por uma série de regras e princípios que garantem principalmente o direito ao contraditório e à ampla defesa e ao devido processo legal. Tudo isso está lá no nosso queridíssimo CPC, ou Código de Processo Civil, que foi reformado em 2015 e trouxe uma pegada muito mais cooperativa e menos formalista para o processo. E aí vem o ponto. O processo civil é dividido em fases muito bem definidas, como se fosse uma trilha lógica, sabe? Que leva do conflito até a solução. Às vezes parece que é muito comprido, é muito cansativo, mas o processo civil ele é lógico. E cada uma dessas fases tem sua importância, seus atos típicos, seus riscos e suas estratégias. Mas antes de começar qualquer coisa, falar qualquer assunto, deixa eu me apresentar. Eu sou Hiroshi Casimiro, aluno de Direito da Faculdade Uninta, aluno da professora Marília, que está escutando e vai avaliar esse podcast aqui. Marília, quero 10, tá certo? Eu sei que você vai estar rindo, voltando para casa depois de uma aula. Por favor. E o mais engraçado, Marília, é que eu acredito que você esteja escutando isso depois de aplicar a prova de processo civil 1. Olha aí, né? Juntamente com minha amiga Gisele e com meu amigo Cleverton, que vai estar aqui falando sobre essas fases. Eu vou falar um pouquinho sobre a fase postulatória, ou a fase de conhecimento. Toca o som aí que a gente volta já já. Então, como eu disse anteriormente, eu sou o Hiroshi e eu vou estar guiando vocês por toda essa fase inicial, a fase postulatória, que é o pontapé para qualquer processo civil. Basicamente, é a fase onde as partes apresentam suas versões da história ao juiz. É aqui que o autor formula aquela petição inicial dizendo o que aconteceu, o que ele quer, contra quem, com base em quê. Aí eu pergunto, mas será que isso pode ser feito de qualquer jeito? Pode não. Tá lá no artigo 319 do CPC, eu não vou ficar chamando Código do Processo Civil não, porque eu tenho pouco tempo para falar sobre isso, então vai ser CPC. Que vai trazer os requisitos necessários para essa petição inicial. Qualificação das partes, os fatos, os fundamentos jurídicos, o pedido, o valor da causa e se estende um pouco mais, tá? Um exemplo rápido. Imagina que João emprestou R$1.000 para Maria. Marília. Ela não pagou e ele decide cobrar judicialmente. Então, como é que tem que proceder, né? A petição inicial vai dizer quem é João, quem é a Marília, o que rolou entre eles, qual a base legal que a gente pode verificar ali no artigo 389 do Código Civil. O que é que João quer? O pagamento da dívida. O quanto vale essa ação? Simples assim? Ou quase, né? Depois que o autor apresentar a petição, o juiz vai analisar e aí tem dois caminhos. Tá tudo ok? Tá tudo certinho? O juiz vai despachar determinando a citação do réu. Marília, deixa de ser veaca, paga o que você tá devendo, né? Ou seja, manda intimar ela para que ela tome ciência da ação e possa se defender. Agora, se tiver alguma falha, faltou um documento, por exemplo, o juiz pode mandar o autor emendar essa petição, que está lá no artigo 321 do CPC. Feita a citação, o que é que vai acontecer? A citação ela é um ato formal e essencial para a validade do processo. Então, é nesse momento que a ré tem conhecimento que ela está fazendo parte de uma relação processual. E ela vai ter um prazo para apresentar a sua resposta. E aí a gente entra nas opções dele, que estão lá no artigo 335 e seguintes do bendito CPC. Ele vai poder contestar,
apresentar exceções, impugnar documentos e até entrar com reconvecção, que é basicamente ela processar o autor dentro do mesmo processo. É aqui que se completa a estrutura básica, autor, réu e juiz, que é conhecido como a relação jurídica triangular. É como se fosse o triângulo que sustenta tudo e o que vai acontecer dali para frente, sabe? Para fechar essa fase, que é chamada de fase de conhecimento, porque o momento em que as partes estão pleiteando, pedindo, expondo as suas razões, é o momento de colocar as cartas na mesa, ou o pau na mesa, como dizem, né? Deixa eu só lembrar uma coisinha para finalizar um pouquinho sobre essa fase postulatória. Uma petição mal feita aqui pode comprometer todo o processo lá na frente. Por isso, essa é uma fase estratégica e muito técnica. E conhecer bem ela é o melhor caminho que vai fazer com que o advogado consiga pleitear e atender às necessidades do seu autor. Ok? Vou passar a palavra agora para o meu amigo Cleverton, que vai tocar e falar da próxima fase. Até mais, Marília. Cadê meu 10? Meus amigos, pegando aqui o gancho do meu amigo Hiroshi, eu vou falar um pouco sobre o saneamento, sobre a fase de saneamento e as organizações do processo, que é uma etapa fundamental no processo jurídico, né, no processo judicial, civil. É o processo em que o juiz e as partes organizam o processo para garantir que ele siga de forma clara, eficiente e sem vícios processuais, né? Essa fase geralmente ocorre após a apresentação das defesas, né? Pode ser a contestação, a réplica, né? E tem o objetivo principal de preparar o processo para a fase instrutória, né? Que é julgamento. O que é que envolve, né? o saneamento do processo? O juiz verifica se há questões processuais pendentes que podem impedir o andamento do processo, como a incompetência do juízo, ilegitimidade das partes, falta de interesse processual, dentre outras. A delimitação das questões de fato e de direito do juiz, o juiz e as partes definem quais são os pontos controvertidos de fato, se houve ou não pagamento, se houve dano, etc. Os pontos controvertidos de direito são qual a norma que vai se aplicar, se há a prescrição. Essa delimitação, gente, ela é essencial para evitar discussões desnecessárias e focar realmente no que é o interesse do processo, né? Realmente no que precisa ser provado e decidido. Diante dessas definições, temos as definições dos meios de prova a serem produzidos. As partes indicam as provas que pretendem produzir, seja eles por depoimento pessoal, testemunhas, perícias, fotos, vídeos, se são realmente necessárias e relevantes, em qual momento e forma da sua produção, né? E vale salientar que o juiz ele pode solicitar, ele tem a possibilidade de solicitar uma audiência de saneamento e organização. De acordo com o artigo 357, o inciso 3º do CPC, ele prevê que o juiz pode designar a audiência de saneamento e organização. Aí qual é a importância dessa fase? É importantíssima. Ela tem um importante para poder evitar nulidade e surpresas processuais, definir o objeto do processo com clareza, racionalizar as produções de provas, contribuir para o princípio do contraditório e a cooperação, né? E preparar o processo para a sentença, para o juiz poder já atribuir a sentença dele. Tá, gente? Bom, agora que a gente já entende como o processo começa e como ele é organizado, a gente vai falar sobre a fase instrutória e a fase decisória. A fase instrutória é quando o juiz e as partes se reúnem com as provas necessárias para esclarecer os fatos do processo. Nessa fase, acontece a famosa audiência de instrução e julgamento, onde as testemunhas são ouvidas e pode acontecer que seja feita uma perícia.
os documentos são analisados, enfim, tudo acontece para que seja montado um quebra-cabeça e ter de fato o que aconteceu. Cabe destacar também que o juiz tem a liberdade de analisar as provas como ele achar mais adequado. Isso está previsto no artigo 371 do CPC. Depois que todas as provas são colhidas, vem a fase decisória, que é quando o juiz vai dar a tão esperada sentença. A sentença, segundo o artigo 203, parágrafo 1º do CPC, é o ato que põe fim à fase de conhecimento do processo, ou seja, é a decisão final dizendo quem tem razão. Essa sentença tem uma estrutura obrigatória. Começa com o relatório, depois vem com a fundamentação, que é a parte mais importante, porque o juiz precisa explicar o porquê daquela decisão. E termina com o dispositivo, que é onde ele decide o que vai acontecer. Temos como exemplo, o João deve pagar valor X a Maria. E claro, depois da sentença ainda pode haver recursos, caso alguma das partes não concorde com a decisão do juiz. Caso ninguém recorra dentro do prazo, essa decisão vira o que a gente chama de coisa julgada, ou seja, ela não pode mais ser mudada e se torna definitiva. Então, já deu para perceber que são duas fases importantes no processo, porque é aqui que tudo o que foi discutido no processo é avaliado e julgado. Ou seja, uma prova mal feita ou uma sentença mal fundamentada pode causar grandes problemas, inclusive a anulação do processo.